Agora são 8h30 e vamos fazer contato com a Procuradora Regional da República e ex-presidenta da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga. Bom dia, Eugênia. Alô, Eugênia, me escuta? Olá, bom dia. Bom dia. Eugênia, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos acabou ganhando um novo regimento interno nesta quinta-feira, que na prática restringe aí as atribuições da comissão. Como é que você viu mais essa ação do governo Bolsonaro, Eugênia? É mais uma medida muito preocupante. O regimento deixa claro que eles só irão atuar na questão de busca de corpos para aquelas famílias que tiverem feito esse pedido expressamente, individualmente, nos 120 dias que eles tinham de prazo, isso há mais de 15 anos atrás. Então, só que essas famílias nunca foram orientadas nesse sentido. Quando a lei foi editada, o prazo foi destinado sempre ao pedido de indenização pecuniária, nunca ao pedido relativo ao corpo. E as famílias sempre fizeram o pedido dos corpos dos seus entes queridos em todos os locais de atuação, inclusive a própria edição da lei é resultado disso. No ano passado fizemos um encontro nacional e eu ainda estava na presidência da comissão. As famílias fizeram questão de entregar um documento que foi enviado ao presidente eleito, então, né, Jair Bolsonaro. O título do documento é Onde Estão? Né? Então, esse requerimento quanto ao corpo, ele sempre existiu. E dizer agora para as famílias que a comissão não vai mais proceder à busca porque não houve requerimento individualizado, explícito, há 15 anos atrás, é mais um duro golpe para essas famílias. Porém, eu venho sempre dizendo, a comissão é um órgão, né? Então, se a comissão não vai mais fazer isso, o governo vai ter que dizer como, né? Como vai fazer essa busca, como vai entregar essas respostas, porque ele tem o dever de dizer onde estão esses corpos, o que fizeram com esses corpos durante o período de 64 a 85, ditadura militar, regime militar negado pelo atual governo. E esses ataques à comissão eles têm sido sistemáticos, né, durante o governo Bolsonaro. A gente tem uma série de ações desde que ele assumiu, justamente para impedir a localização desses corpos dos desaparecidos, impedir, enfim, que a verdade venha à tona, Eugênia. Esse tema nunca teve grandes espaços em nenhum governo. Desde que houve a lei de anistia, houve um acordo em que os governos sucessivamente combinaram que não iriam tratar explicitamente desse assunto. As pequenas vitórias foram apenas aquelas vitórias permitidas, controladas. Então, a própria edição da Lei 95 foi a lei possível, né? Então, o governo, na época, né, o Estado brasileiro, ele reconheceu como mortas apenas aquelas pessoas que militaram contra o regime. Até hoje, o Brasil não reconhece como vítimas oficiais da ditadura camponeses, estudantes que não estavam envolvidos em movimentos, vítimas de esquadrões da morte, indígenas, que passa da casa dos 8.000 indígenas mortos. Então, é por isso que no Brasil a gente ainda fala apenas em 434 vítimas, quando esse número é pelo menos de 15.000 vítimas. E depois disso, a busca do corpo, apesar de ter sido reconhecidas essas mortes dos militantes, a busca dos corpos nunca aconteceu efetivamente. Tanto é que em 2010 o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a fazer essa busca. E essa comissão que eu presido nunca teve orçamento para fazer isso, e a coisa começou a mudar apenas em 2012, quando foi criado o Grupo de Trabalho Perus, e em 2014, quando eu fui convidada para presidir a comissão, eu fui com essa missão de cuidar da busca de corpos, porque era isso que eu fazia, era essa a minha atuação no Ministério Público Federal, entre outras. E então, assim, é lamentável, né, que essas famílias estejam até hoje buscando essas respostas, buscando saber onde estão esses corpos. É lamentável que elas cheguem, por exemplo, a um governo tipo do Michel Temer, que não mexeu com a comissão, porque é criada por lei, mas já desmantelou totalmente a comissão de anistia. A comissão de anistia era a comissão mais forte entre essas duas e ela foi totalmente
dizimada, substituída, retirou-se orçamento, paralisaram o memorial de anistia que estava sendo feito. Isso já aconteceu nos 2 anos atrás. E agora, o governo Bolsonaro é um governo que explicitamente, né, é contra esse tema, mas nós imaginávamos que pelo menos eles fossem respeitar as leis existentes, que é a lei que cria a comissão, e as sentenças, né, que ele tem que dar cumprimento, como essa da Corte Interamericana. Mas nem isso, nem isso. O fato de ter colocado na comissão em agosto pessoas que são contra o objetivo da comissão, deixou claro que a ideia era também, né, aniquilar com os trabalhos, frustrar os trabalhos da comissão. E agora esse regimento, né, só mais uma explicaçãozinha rapidinha. Vocês se lembram que o governo Bolsonaro, logo no início, ele editou um decreto terminando com todas as comissões e conselhos. Então, ele é contra esse tipo de metodologia de democracia, a chamada democracia direta, né, que as pessoas podem participar das políticas públicas, isso é um direito constitucional. E ele terminou com esses conselhos e comissões, mas não pôde acabar com comissões tipo a Comissão sobre Mortes, porque é criada por lei. Então, o subterfúgio agora vai ser dizer que ela esgotou o seu objetivo e ela não tem mais o que fazer. Tanto é que a ideia deles é aproveitar esses funcionários para a chamada Política Nacional de Desaparecidos, que é desaparecidos do presente, mas, como eles dizem, desaparecidos civis, né? Não vítimas de desaparecimento forçado, que é o maior número de desaparecidos no país, que ainda são vítimas de violência do Estado. Então, o cenário é esse, né? Esperamos que o judiciário, que as cortes internacionais deem algum tipo de resposta em relação a isso. Agora, Eugênia, além dessa questão da ação contra a comissão, a gente teve também a revelação feita pelo jornalista Jamil Chad nesta semana de que o documento elaborado pelo governo Bolsonaro, que foi enviado à ONU em junho, ele simplesmente omitia a existência da ditadura civil-militar no Brasil entre os anos de 64 e 85. E no texto o governo ainda deixava claro que defende que qualquer tipificação de crime no Brasil seja limitada pela lei da anistia. Como é que você viu também a revelação da existência desse documento, Eugênia? Esse documento foi feito em julho do ano passado. Eu me lembro quando ele estava sendo feito, eu ainda estava presidente da comissão, obviamente eu não tive acesso a ele. Mas eu já sei que foi esse tipo de resposta que eles mandaram para a Corte Interamericana, porque, como eu disse, o Brasil está sob vigilância da Corte, porque ele tem que cumprir a sua sentença. E agora, depois que ele fez essa exoneração, que ele desmantelou totalmente a comissão, ele foi denunciado também para a ONU. E a ONU pediu explicações, e então ele aproveitou esse relatório do ano passado e mandou agora para a ONU e fez essa adaptação, né, de última hora, dizendo que sobre o projeto de lei sobre desaparecimento forçado. Então, realmente, é uma prática do presidente, infelizmente, negar que houve ditadura militar, negar que houve regime, negar que houve golpe. Ele, inclusive, manda que se comemore, né, o 31 de março, o que é um absurdo, né, sob qualquer aspecto democrático. E também mostra assim, também uma inabilidade técnica, porque se o Brasil, a partir de hoje, vier a tipificar o desaparecimento forçado, só vai valer para crimes cometidos a partir dessa tipificação, não vai abranger crimes passados. Os crimes passados pelos quais esses agentes respondem, eles são tipificados como sequestro, como cárcere privado, tortura, homicídio, estupros, porque eram esses os crimes que existiam na época. O crime de desaparecimento forçado, que vier a ser tipificado no Brasil, coisa que o Brasil também está atrasado em fazer, né? Ele assinou também há mais de 15 anos a Convenção sobre Desaparecimento Forçado e até hoje ainda não tipificou esse crime. Esse crime valeria para os crimes de agora, que não tem nenhuma relação com a lei de anistia do passado. E ontem, Eugênia, né, dentro desse ímpeto revisionista que tem o governo Bolsonaro, a gente teve aí o secretário de Cultura, Roberto Alvim, falando que vai promover editais
na área para rever a história do Brasil. E também um outro discurso num vídeo, isso ele fez numa live junto com o presidente Jair Bolsonaro, né, numa transmissão via Facebook. E num vídeo que foi divulgado também pela Secretaria de Cultura, ele cita ali uma frase de Goebbels, né, ele adapta uma frase de Goebbels, ministro da Cultura e Comunicação do Hitler, para ali anunciar esse revisionismo, né? Como que você vê esse tipo de atitude e isso ser feito de forma tão explícita, Eugênia? Tudo é muito explícito, né? Na véspera do dia de finados, o filho do presidente da República, senador também, fez uma ameaça como se o Brasil precisasse de um AI-5, né? Falou algo tão grave assim na véspera do dia de finados, que fez com que houvesse uma revitimização de todas as pessoas que não têm sequer túmulo, né, dos seus entes queridos que morreram ou desapareceram por causa do AI-5. Essas pessoas reviveram esse luto do finados sem um túmulo, né, para visitar, e estar vivendo num país com autoridades que ainda falam esse tipo de coisa. Realmente é lamentável esse tipo de postura. Na minha opinião, isso é considerado uma forma de improbidade, porque esses ministros, esses parlamentares, eles estão atentando contra princípios albergados na nossa Constituição. E atentar contra princípios fundamentais, princípios, cláusulas pétreas, né, como é o caso do regime democrático, isso implica, sim, responsabilidade e moralidade por parte desses profissionais. Eles não estão lá para descumprir a Constituição. Não é porque eles foram eleitos por uma maioria que nós estamos hoje numa ditadura da maioria. Nós temos leis, nós temos princípios que devem ser cumpridos. E esperamos, mais uma vez, que o Poder Judiciário, por seus sistemas internos ou externos, deem as respostas hábeis. Mas até lá, eu acho que nós ainda vamos ouvir muito desse tipo de coisa, porque faz parte dessa proposta que a maioria das pessoas escolheu em 2019, em 2018. Essas pessoas, o Brasil, por não ter feito nada relacionado à justiça de transição, ele não conseguiu incutir na população a consciência da gravidade de um regime ditatorial, a consciência da gravidade que é o desrespeito aos direitos e garantias individuais. O regime ditatorial, ele ofende garantias individuais. Ele mata pessoas, porque entende que tem pessoas que não são tão importantes, ele não deixa de processar pessoas, ele aplica penas na rua, e é isso que as pessoas acham que seria o melhor para o país. E não é. A quebra de princípios, ela quebra direitos de todos os cidadãos. Como diz o Caetano Veloso, né? Em terra que tem tortura, ninguém é cidadão. Os brasileiros, eles não têm essa noção, justamente porque foi muito frágil, né, a política brasileira, os governos brasileiros em geral, em promover essas medidas de justiça de transição, ou seja, conscientizar, explicitar o que é uma ditadura, fazer a transição para um regime democrático sem nenhum tipo de pacto amigável com esse tipo de regime. Mas no Brasil houve esse pacto amigável e nós hoje estamos colhendo os frutos negativos disso. E a falta dessa justiça de transição, né, Eugênia, que propicia justamente esse governo que hoje a gente, na verdade, tem uma guerra cultural na prática sendo empreendida, né, para legitimar justamente esse regime ditatorial que o Brasil viveu, e não só legitimar o regime, mas como os seus frutos, o seu legado, de uma certa forma, que permanece até hoje, como as torturas mesmo que a gente tem aí, o autoritarismo que existe ainda em boa parte do Estado brasileiro. Você acha que isso também é uma espécie de guerra cultural que o governo quer empreender? É uma guerra cultural ou uma guerra contra a cultura, né? Porque é uma coisa assim estranha que essas pessoas... Normalmente o autoritarismo, ele vem junto com uma dose de nacionalismo, né? De respeito à cultura interna do país, né? Esse novo autoritarismo que a gente está vendo é um grupo de pessoas que valoriza mais, por exemplo, o que os Estados Unidos têm, o que a Europa tem. Ele não é um tipo de postura que valorize, né, a nossa cultura interna. Parece que é contra
qualquer tipo de ciência também, né? Então, eu tenho que rever a história, eu tenho que contar a história, como se a história não fossem fatos, como se fosse uma opinião de alguém. Ou a ciência também não fossem fatos, fosse apenas uma opinião. Então, é um fenômeno, né, que os sociólogos e psicólogos todos estão, né, observando nesse momento. Acho que as redes sociais, né, tiveram muito a ver com isso, mas também me parece que é um processo. Acho que em algum momento, né, a população vai entender o quanto ela está sendo vitimada em geral com isso, né? A quebra de direitos, como eu disse, ela atinge todos, né? E o país não é feito dessas pessoas que estão na internet, no WhatsApp, eu acho, né? Acho que o país ainda é feito dos trabalhadores, dessas pessoas que gostam de música sertaneja, que gostam do forró lá no Nordeste, que rezam seu terço, e essas pessoas, elas querem sim viver num país pacífico, apesar de elas terem sido convencidas, né, de que essa guerra na rua é necessária, de que o armamento é necessário. Eu ainda acredito que é possível, né, a gente ter aí alguma forma de união em prol, né, da conscientização pela paz, pelos valores, pelos princípios, porque eu acho que o Brasil ele tem terreno fértil para isso. E tem terreno fértil e também tem resistência, né, Eugênia? A gente teve, diante desse cenário sombrio que o Brasil vive hoje, a gente teve uma notícia de que um jovem morto pela ditadura, ele teve a certidão de óbito revisada, né? Flávio Carvalho Molina, ele que foi morto pela ditadura civil-militar em 1971 e agora o novo documento atesta que a morte foi não natural, violenta e causada pelo Estado brasileiro. Isso é um sinal de que ocorreu no DOI-CODE de São Paulo. Exatamente. E, Eugênia, isso é um sinal de que parte da sociedade ainda resiste e vai seguir na luta. Não só da sociedade, mas dos poderes, das instituições, né? Esse caso da certidão do Flávio era né, daqueles atestados que nós havíamos emitido quando ainda era presidente da comissão. Aliás, esse é um ponto grave também do atual regimento, porque ele aniquila totalmente com essa prestação de serviço que a comissão vinha fazendo, que era dar essas declarações para as famílias, voltando, né, aos defeitos aí do regimento. E nesse atestado, o Gilberto Molina, que é o irmão do Flávio, ele ficou sozinho, porque não tinha quem acompanhasse. E o requerimento dele chegou a ser negado pelo cartório aqui em São Paulo. E foi muito interessante, porque apesar da Comissão sobre Mortes não estar mais atuando nesse tema, ele procurou a OAB, né, e pela Comissão de Direitos Humanos aqui em São Paulo, ele conseguiu que os advogados fizessem um pedido administrativo de reconsideração, e o cartório reconsiderou. O pedido foi feito diretamente para a Corregedoria, e a Corregedoria de São Paulo, ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, disse para o cartório: você está errado, você tem o dever de cumprir essa resolução. Então, mais uma vez, 3 instituições, né? OAB, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, trabalhando para que esse senhor, essa família, tivesse esse papel. Eles não têm o corpo, eles não sabem exatamente que condições terríveis, né, foi a morte do Flávio, um rapaz idealista de 23 anos, estudioso, escrevia poesias lindas que ele mandava para a mãe, e foi morto violentamente aos 23 anos, nunca tiveram corpo, mas pelo menos, né, aliás, eles acabaram tendo o corpo em 2005, né, inclusive participei da cerimônia, é um dos poucos casos da vala que foi identificado, e pelo menos agora eles têm esse papel, eles têm essa certidão, né, dizendo que o filho, né, deles, né, foi morto dentro dessas dependências policiais. E realmente, como você disse, né, é uma espécie de resistência e é um alento, né? A gente vê que as pessoas não estão todas contra isso que a gente está fazendo, né? Tá certo, Eugênia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, sempre à disposição. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com a Procuradora Regional da República e ex-presidenta da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga.